Estamos dando início ao nosso podcast DP Fora da Caixa. Estreando hoje em alto estilo, né? Recebendo uma convidada especial aqui com a gente. Eu queria agradecer à comunidade, né? A comunidade DP Fora da Caixa, que está aqui hoje para nos assistir. Então, é um prazer receber você aqui, Hilda. É um prazer, a Aline está aqui com você. Eu sou o Gelson, CEO da Tron, e hoje, com certeza, teremos uma tarde especial aqui, teremos um dia especial para poder falar de assuntos que interessam para toda a comunidade. Aline. Bom, é um prazer imenso dar o start oficial, né, do nosso podcast DP Fora da Caixa. Eu sou a Aline Nogueira, CEO da Max Folha, que é uma das realizadoras e que assume a curadoria dos conteúdos da comunidade DP Fora da Caixa. Então, é um prazer imenso. E para o nosso tema de hoje, que é o nosso primeiro tema, que é a importância do mapeamento de processo de departamento pessoal, nós recebemos a especialista Hilda Carvalho, que é gerente corporativo de RH, na Pivô Equipamentos, de equipamentos agrícolas. Hilda, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui com a gente. Ai, gente, obrigada, adorei essa estreia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por pensarem em mim nesse tema. É um tema que eu amo falar, sobre processo, sobre estratégia, sobre RH, sobre DP. Faz parte da minha vida há 25 anos e eu adoro lidar com isso, adoro essa parte, adoro trabalhar com gente. Então, legal. Eu estou muito honrada com esse convite nessa estreia que é tão importante. Obrigada. A honra é toda nossa. Bacana demais. Para falar desse tema, que é um tema super interessante, um tema complexo, né? Mapeamento de processo no departamento. Eu vou me meter a dar uma definição simples aqui, para depois você destrinchar tudo aí. De forma simples, é o processo de identificar, documentar e otimizar as atividades relacionadas à gestão de recursos humanos. Teoria super simples. Aí agora a gente vai passar umas perguntas, prática, né, Aline? Para você poder desvendar todo esse mistério aí. E, Gelson, antes da gente começar, acho que tem um presentinho para a Hilda aí. Tem um presentinho especial nesse adoro. Programa de estreia aqui. Eu e a Aline queríamos oferecer para você esse kit, né? Muito obrigada. Do Ajudar DP Fora da Caixa, para ajudar a divulgar a comunidade. Com certeza. Um presente da Tron e da Max Folha para você aí, com todo carinho. Importantíssimo ter uma comunidade voltada ao DP. Como a gente estava falando, né, a importância da gente dar valor ao processo de departamento pessoal, que às vezes é tão desvalorizado como um processo, né, como uma coisa muito corriqueira, muito cíclica e muito cheia de padrão. Às vezes é muito desvalorizado. Então, isso é muito importante. Essa comunidade voltada ao departamento pessoal, o trabalho de vocês é maravilhoso. Parabéns. Eu acho que a primeira pergunta era você que tinha que estrear, né? Vamos lá. Eu aceito o desafio. Manda bala aí. Vamos Até porque a Hilda que vai responder, então eu fico aí. super confortável de fazer a pergunta. Hilda, o Gelson já deu uma definição muito básica, né, aqui pra gente, de mapeamento de processo, e eu gostaria que a gente começasse abrindo um pouco mais essa definição, né? Então, qual que é a definição de mapeamento de processos para você? E explicar um pouquinho sobre como isso funcionaria, né, na prática. Bom, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que existe um paradigma em volta do processo, né, do tal do processo. E o processo, ele sempre existe. Desde o mais simples até o mais complexo ou mais caótico, algum processo acontece. Né? Então, às vezes a gente fala assim, na minha empresa não tem processo. Tem. Não é o melhor, não é o documentado, não é o padrão, não é um que funciona, mas alguma coisa tem. Sim. Todo mundo trabalha com processo e a gente faz processo dentro da nossa vida. Às vezes nem sabe que é um processo, né? Exatamente. Está fazendo e não sabe o que é. Então, sempre quando eu falo sobre definição de processo, a definição é exatamente isso. É identificar, mapear, documentar, padronizar e melhorar. Show. Né? Simples. Simples. Mas a grande questão é a seguinte, as pessoas não veem processo no dia a dia delas, na vida delas. Então, acha-se isso muito complexo. E a gente faz processo o tempo todo.
Na nossa vida pessoal, por exemplo, quando a gente vai viajar, a gente faz um processo. Então, primeiro a gente identifica o lugar que a gente quer ir, depois a gente vai mapear quanto que é o preço, se a gente tem condição de pagar, se vai parcelar. Depois a gente, nas grandes entregas, depois a gente vai nas pequenas, né? Então, assim, a mala que eu tenho que fazer, a roupa que eu tenho que comprar, se eu vou com criança, se eu não vou com criança, é um processo. Até a minha viagem acontecer, que é a entrega final. Às vezes, tem gente que faz roteiro de viagem, é padrão. Então, ela vai lá e padroniza qual é o roteiro que ela quer fazer naquela viagem. É uma documentação. Então, eu sempre dou esse exemplo da viagem, porque é uma coisa tão trivial e é um processo. E, às vezes, é um processo longo, né? Verdade. Às vezes, a gente planeja uma viagem daqui 2 anos. Então, eu passo 2 anos dentro desse processo. No organizacional, no corporativo, não é muito diferente. A gente vai fazer o quê? A gente primeiro identifica o atual, que é o que a gente chama de as-is. Nossa, mas atualmente é um caos. Ok, mas é o atual, é como é feito hoje. Então, quando a gente coloca isso no papel, como é feito hoje? Desenha. Pode ser, não precisa de um sistema, às vezes desenhando no papel. Sim. Tem metodologias como Lean, que a gente desenha no papel, no post-it, para que a gente consiga visualizar o tanto de coisa que a gente faz. Então, desenho hoje. Hoje eu faço isso, depois eu entrego isso, aí tal pessoa aprova, aí volta para tal pessoa, aí arruma. Ok, mapeou hoje. Quando você mapear e colocar isso no papel, você mesmo e todos os envolvidos vão olhar aquilo e vão falar, nossa, mas por que eu faço tal coisa 3 vezes? Porque a gente está tão ali no dia a dia que a gente não consegue se ver fazendo, às vezes, a mesma atividade 3 vezes. Por que tal coisa vai para aprovação 3 vezes? E nem a gente consegue identificar nenhum aprovador. Então, quando eu coloco isso no papel, isso no desenho, e aí, né, aquela coisa, desenha, vou explicar desenhando, é exatamente isso. É a um brincadeira desenho. séria, né? Brincadeira séria. Legal. E aí eu consigo identificar ali onde eu posso melhorar o meu processo, otimizar o meu processo. Essa é a primeira coisa que a gente para fazer quando a gente decide que vai mapear e melhorar um processo. Antes de qualquer coisa, é desenhar e entender. Tá, vamos limpar, que é o que a gente chama de desperdícios. O que a gente está desperdiçando de tempo, de recurso, de ferramenta? Vou tirar os desperdícios. Tirei os desperdícios. Agora sim, a gente vai começar a falar sobre uma melhoria, sobre uma documentação, sobre uma padronização. Mas antes disso tudo, eu preciso sentar e ver o meu hoje. E aí, até já tinha uma outra coisa aqui na minha cabeça, né? Que a meu ver seria parte dessa definição, que eu acho que você já começou, talvez indiretamente, a falar disso, que é os benefícios, né? A gente vai, durante esse momento nosso aqui, a gente vai falar mais de benefícios, talvez abrindo um pouco mais, mas dentro dessa definição macro, o que as pessoas, o que os profissionais podem enxergar como benefícios desse trabalho, né? De roteirização, de enxergar onde estão os desperdícios, de entender o que eu faço no meu dia a dia de fato, né? De desenhar isso. O primeiro ponto é transparência. Fica transparente quem faz o quê, quem entrega o quê, para todos os envolvidos. Então, às vezes a gente tem uma mistura aí de entregas que as pessoas não sabem. E aí vira o cachorro de 2 donos que morre de fome. Perfeito. Né? Isso Ou mesmo. deixa que eu deixo. O DP conhece bem né? isso. Então, assim, eu era para eu fazer, mas o fulano falou que ele também ia fazer e ninguém fez. O DP traz às vezes sofre assim, Hilda, eu vejo o pessoal muito com uma queixa parecida. O que outras áreas administrativas não querem, sobra para o DP. Sobra para o DP, exatamente. E aí a gente às vezes não tem esse discernimento ou essa pegada de entender o processo e até para ter um subsídio de falar assim, não, pera lá, quais são as atribuições, qual é o meu papel, até para se posicionar diante das outras áreas, né? Exatamente. E impacta, inclusive, na comunicação de forma geral.
impacta na comunicação, impacta na entrega, impacta na qualidade da entrega, no prazo da entrega. O DP, ele é uma área que trabalha com prazo. Sempre. Com certeza. Então, assim, Curto. mas padrão. É Sim. um prazo É um padrão. O que é bom, o DP ser cíclico é bom pra gente. Sim. Porque a gente sabe que a gente tem que fechar o ponto de tal dia a tal dia. Isso. Porque a gente As sabe que regras tem que são fazer claras, os apontamentos as regras de tal claras, dia, né? Os tal planejamentos gerais são possíveis ser antecipados. Então, assim, porque a gente sabe que lá no final tem que pagar um imposto todo dia. E tem que estar tudo Sim. pronto. Então, isso é muito bom. Essa Uhum. questão do padrão que é nos imposto é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas questões corporativas que mas era para eu fazer, mas então você faz, porque já que você tem prazo, faz você. E a gente começa a ter uma bagunça, porque acaba que o DP assume a responsabilidade. Isso só acontece na Islândia. Não acontece. De jeito Aí nenhum. o DP fala assim, tá bom, não fez no prazo, deixa que eu faço. E aí o DP faz uma vez, faz duas, Vira faz obrigação. 3, a exceção vira regra. Exato. Né? E faz para um, faz para todos. Então, Perfeito. essa é a grande questão. Quando você tem transparência no desenho do processo, você pega todos esses envolvidos e fala assim, gestor, o seu papel nesse processo é esta caixa. Se você não me entregar isso, olha tanto de coisa que vai impactar. E no final lá eu não vou entregar uma obrigação. Então, o primeiro ponto é a transparência e a responsabilização dos envolvidos. Porque DP, RH, DP não é uma área que trabalha sozinha. A gente trabalha para pessoas, para os nossos gestores, para os nossos clientes. Sim. Então, eles precisam ser envolvidos nesse processo. Exatamente. Né? Que eu acho que é um pouco culpa nossa também, sabia? Sim. Porque como é tudo muito técnico, né? E a nossa área, conforme mais especializada, mais técnica, ela vai ficando. Então, agora, com o E-Social, FGTS Digital e tal. Substituição da DIF. Isso, e assim, uma série de coisas que ficaram técnicas, robustas. A nossa conversa vai ficando difícil com esse público. Até que ponto eu trouxe esse time de gestores para perto de mim e disse, olha, na entrega da folha, olha a tua participação onde ela aparece. Uhum. Mas será que a gente mesmo tem essa clareza, e essa aí, transparência? até falando dessa clareza, eu fico pensando na minha cabeça as possíveis objeções dos times de DP quando escutam esse tipo de conversa. E aí eu confesso que é novidade para a gente esse tipo de bate-papo, mapear processo, novidade para a grande maioria. Uhum. Com esse rigor, com esse critério, de maneira formal, né? E é isso que a gente quer mudar, inclusive, né? Essa forma de pensar. E aí eu fico pensando um pouquinho nas objeções, e algumas me vêm à mente, sabe? Mas o gestor não me ouve. Porque aqui a alta gestão não dá espaço para o DP, né? E aí a gente, pensando nesses desafios, né, Hilda, assim, eu gostaria de falar um pouco mais à frente, assim, depois que a gente esmiuçar um pouco mais, mas quando você fala, né, gestor, vem aqui, olha o seu papel e tudo mais, e aqui eu fiz essa pausa muito mais para dizer para o público o seguinte, o nosso trabalho na comunidade DP Fora da Caixa também é trazer, a Hilda está vindo falar de mapeamento de processo, com certeza ela vai trazer insights de soft skills para poder fazer isso funcionar na prática, mas nós também vamos trazer conteúdos nesse sentido, né, Gelson? Para poder ajudar as pessoas nessa mudança de comportamento também, como eu me porto, como eu me comunico, né? E que eu acho que isso também é um complemento, então muito mais para que vocês escutem, mas acalmem o coração, que a gente também vai ajudá-los nesse sentido. Eu queria fazer uma segunda pergunta, depois dessa base legal e sólida que a gente fez aqui, passando conceitos muito bons, eu queria fazer uma pergunta que a gente já começa aí um pouquinho para detalhe. Por que o departamento pessoal precisa de mapear processo? Porque daí, agora a gente vai começar a dar essas respostas e talvez a gente falar para o pequeno, para aquele que está nos assistindo, que é pequeno, para o médio, para o grande, a gente dizer um pouquinho, por que você precisa fazer? Porque às vezes a pessoa fala, isso não é para mim.
Sim. certo? Isso. Então, acho que por que ele precisa fazer? O E que eu a gente acho vai que ter isso de tem ganho? muito. A gente estava conversando aqui antes da gravação começar, né? Eu acho que tem muito esse preconceito com a coisa do processo pela área de DP, porque acaba que a gente acostumou a sempre fazer aquilo, a ser detentor daquele conhecimento, Exato. né? Porque assim, as pessoas não sabem o que é DP. As outras pessoas não sabem. E é por isso que a gente está lá, para a gente saber o que é DP e para a gente explicar isso para o nosso time. E aí entra um pouco nessa conversa que a Aline falou, da gente também dizer para o nosso cliente, para o nosso executivo, a importância do DP e desse mapeamento para que o DP entregue aquilo que lhe é de incumbência, né? Então, assim, tem um pouco da nossa responsabilidade também, que eu acho que a gente acaba que a gente fica ali num acostumar, sabe, com o dia a dia. E às De vezes fazer também... muito rápido e fazer sempre, desculpa te cortar, Não, mas imagina. sempre fiz assim, eu sempre fiz processamento de folha, faz 20 anos que eu faço apontamento, processamento de folha, ponta, mas as pessoas que estão fora da sala do RH, do DP, elas não sabem o que é aquilo. Não, E a gente também nunca disse. exato. Quando eu falo para o gestor, você tem que me entregar a comissão até dia 24, cara, porque eu preciso fechar a folha. Ele está preocupado em vender. Sim. Porque é o que ele sabe fazer e o que ele tem que fazer, a entrega dele. Ele não entende por que você tem que fechar a folha naquele prazo, daquele jeito. Então, a gente tem que trazer esse cliente mais para perto da gente também. Assim. Muda o paradigma, tá? A gente muda de passivo para ativo nesse processo. Está me passando um exemplo pela cabeça, vocês duas que são especialistas, e eu ajudo nesse processo de fazer automação, de dizer o seguinte: a gente está olhando aqui de frente a uma parede grande. Eu sempre gostei do lance da gestão à vista. Então, isso que a gente está falando, esse exemplo que você acabou de dar, eu tenho um processo, ele é um processo longo, tem várias etapas, que é isso que a gente está falando de mapeamento. Você acabou de dar um exemplo, eu preciso receber a parte variável. Sim. Que são as comissões, para quem tem. Então, depois que eu receber isso, que é uma das etapas desse mapeamento, né, para quem está nos ouvindo e às vezes está querendo entender melhor o que a gente está falando de mapear é colocar essa etapa que está aí. Eu tenho mais um tanto delas. E quando eu trago esse profissional que você falou, que é o cara da área comercial, e ele olha para isso que está lá naquela parede, Exatamente. e vê que eu tenho 50 etapas, 30, 40, não sei quantas a gente vai mapear, dependendo de cada empresa, ele vai talvez se solidarizar com a gente e dizer: é por isso que eu preciso fazer isso, porque senão eu vou atrapalhar tudo que está aqui. Faz sentido? É isso, Aline? É isso, Ida? Exatamente. E eu digo mais, se essa pessoa for uma pessoa também voltada a processo, ele vai saber que para ele te entregar a variável dia 24, ele lá no time dele vai precisar fechar dia 20. Sim. Então ele vai ver como que o processo dele se interliga com o seu, porque a gente não é sozinho, nenhum de nós somos sozinhos dentro da companhia, né? Então assim, eu sempre uso essa frase, que às vezes as pessoas acham que não, automatiza que funciona. Eu falo, não, primeiro tem que desenhar, porque a possibilidade da gente automatizar o caos é grande. E aí vira outro caos, porque a infinidade de clientes que a gente atua, que a primeira coisa que a gente chega é encontrar um monte de elefante branco, um monte de solução tecnológica que a empresa pagou, isso é muito sério. Sim. Porque a empresa desembolsou um valor, e geralmente não é pequeno, paga-se, inclusive, mensalidades para não usar ou não usar nada, já vi também. De não usar corretamente, não aproveitar a ferramenta como um todo. E aí, de nada adianta. A gente vai gerando frustrações em cima de frustração. E o pior, vai gerando retrabalho em cima de retrabalho. Eu passei por uma empresa que contratou-se um ERP de gestão de pessoas. Lindo. Tinha tudo, desde do trabalho conosco, candidato se candidatava, colocava os documentos, caía direto para o DP. Lindo. Sim, a máquina era perfeita. Mas aí, na hora de implantar, não se parou para desenhar o seguinte: como isso vai acontecer? Qual é o parâmetro que isso acontece? Exato.
Quando que eu posso receber, quando que não? Quando que eu consigo fazer esse processamento? Uhum. E se automatizou o caos, porque é possível, Claro. né? Dá mais E é o que trabalho para o mais pessoal acontece. de TI, mas é possível. Só que aí o que acontece? Quando você automatiza o caos, você vai rodar. A primeira vez não deu certo, a segunda vez não deu certo, aí você começa a fazer os puxadinhos. Exatamente. Aí a galera do TI vai lá e faz um puxadinho. Aí faz outro puxadinho. Aí tem uma parte que é feita na mão. Exatamente. No Excel. O próprio Aí usuário descrença. Aí fala, faz uma nada API funciona. com outro sistema que foi feito dentro de casa. Só Complementar, pra... um sistema Ou complementar. seja, aquilo vira um grande problema. Sim. E ao invés de ser uma ótima solução, uma ótima máquina, virou um grande de um problema. Quando a gente está buscando acerto, que é fazer a definição do processo para que ele ajude a não acontecer, quando a gente fala um pouquinho de talvez erros e problemas, talvez isso ajude a ficar mais claro. Então você, como especialista aí, que tipo de erro acontece que se ele tiver mapeado a gente talvez evite? Alguns dos erros que a gente vê acontecer durante esse processo e o fato dele não estar claramente mapeado gera erro. Já vou posso dar alguns exemplos de processos Olha, aqui do passou DP? um assim na minha cabeça que eu vivi há menos de um ano. A pessoa saiu de licença maternidade, ficou 6 meses fora. Não tinha ido para o E-Social. A licença dela. 6 meses. A gente só ficou sabendo que não tinha ido, porque tinha um erro, porque foi exatamente nesse lugar, né? Uhum. Aquele caos e o caos automatizado, a gente achando que tinha ido e não foi. A gente só descobriu quando chegou a colaboradora chegou de volta e chegou a multa junto. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás, de verdade foi há muitos anos. Lá na Islândia. Lá na Islândia. E a gestora de DP falava assim na época, se o funcionário não reclamar, fica tá tudo certo. Então, assim, vindo pro que o Gelson colocou, né? Vamos falar um pouquinho, talvez, de forma mais prática de alguns processos, Hilda? Vamos pensar nos processos de DP mesmo, né? Mas que também, como a Hilda bem colocou, a gente não está sozinho. Tudo que a gente fala que é o processo de DP, mas quando a gente vai olhar na prática, ele não é só de DP. Exato. Então, a gente listou aqui alguns, como férias. E aí a gente já pensa automaticamente em dobras, né? Sim. O processo de admissão. E tem um que para mim, em especial, que para mim, assim, às vezes as pessoas não... Um em especial, mas nesse sentido, que às vezes os profissionais não entendem a gravidade disso, que é a gestão de benefícios. Os gargalos que existem numa gestão de benefícios mal feito, num processo mal elaborado. Não, e aí eu vou deixar a Hilda falar, não vou dar esse spoiler, porque eu sei que a gente casa nesse sentido. Tanto diretos de custos que eu consigo demonstrar num DRE da vida, nos demonstrativos financeiros do negócio, certo. Mas custos indiretos, sabe? E aí o segundo seria ponto. O DP normalmente já tem um olhar um pouco mais próximo, que tem fiscalização, mas ainda assim a gente ainda encontra muitos problemas no mercado de gestão, e a gente má gestão de pontos. E uma das coisas que eu sempre falo para as minhas equipes o nosso trabalho, ele não se encerra ali, no encerramento do contrato do colaborador, na homologação dele. Ele não para ali. Ele pode dar, problema lá na frente. Exatamente. Então, a gente trabalha com o futuro também. A gente não trabalha só com passado, presente. A gente também trabalha com o futuro. E você sabe que um dos processos que causa mais confusão e que envolve área de desenvolvimento organizacional, DP e gestão é a avaliação de experiência. Porque a avaliação de experiência começa lá no gestor, começa no DO, vai para o gestor, só que o gestor tem um prazo para fazer, porque o DP tem um prazo para processar. Exato. Só que o RH, o DO, o RH precisa avaliar se aquela avaliação realmente está correta ou não. Ou seja, é um processo que para a gente é tão... mas é avaliação de experiência. Parece que é só marcar X, não, você tá bem, só você um tá forms que você manda para... Não, aquilo tem uma complexidade que se não cair no dia certo para o DP, do jeito certo, a gente tem que ficar mais 45 dias com aquela pessoa. Exato. Se é que a gente não vai ter que pagar uma rescisão para ela completona por um erro nosso. Né? Exatamente.
Então, assim, nós temos alguns processos que são muito clássicos, né? Recrutamento e seleção mais admissão. Então, eu falo que é um processo que começa no gestor e termina no gestor. Como? Ele começa no gestor lá na abertura da vaga, lá na solicitação de pessoal. Então, ele vai abrir uma solicitação de pessoal, ele vai desenvolver, né, fazer um desenvolvimento, um perfil junto com a área de desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção. Cada empresa chama de um nome diferente, mas recrutamento e seleção é feito todo um processo interno de seleção, onde eu busco candidatos, faço aquele tal do pipeline, né? Pipeline de seleção, que é um processo grande e complexo à parte. Eu faço aquele pipeline de seleção, aí esse candidato, que agora vai virar um colaborador, cai para o DP numa parte de admissão. Nessa passada de bastão, a gente já começa a ter gargalo aí. Por quê? Sempre as indefinições, né? Quem é que cuida de documentação? E aí é isso que eu falo sobre a transparência e a responsabilidade do ator. Quem é que cuida da documentação do candidato até o final? É o recrutamento e seleção. Que bom. Então, ele vai fazer isso. Não, aqui na minha empresa é o DP. Que bom. Então, é o DP que vai fazer isso. Porque ambos precisam estar cientes de quando terminou o processo de um e começou o processo do outro. Exato. Senão fica aquele jogo de empurra, né? Mas era para o candidato começar dia 10. Mas você não me mandou a documentação, mas a admissão é do DP. Mas eu preciso de não sei quantos dias de antecedência por causa do E-Social. Não, mas aí você não... Então fica. E aí vamos pensando também, assim, só para a gente não perder o time do exemplo, e até também para a gente não tirar da mente das pessoas que esse é um conteúdo, Gelson, que só serve para grandes negócios. E não é. Sim. A gente pode adaptar tudo isso que a gente está falando aqui para outros ramos. Os pequenos negócios, exatamente, que às vezes é o DP que vai cobrir tudo isso. Sim. E é super comum no mercado. Sim. Né? De fazer todo o processo de recrutamento e seleção, mas ele fala que é o RH generalista, mas na verdade ele é mais DP na maioria das vezes. Generalista. DP generalista. Acho isso. E até mesmo os escritórios de contabilidade, porque tem um público legal que vai nos acompanhar, que nos acompanha, que são os DPs de escritório de contabilidade, que às vezes não tem essa comunicação tão próxima com o gestor, mas que é possível, sim, estabelecer canais e um procedimento mais assertivo possível. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho também, sabe, pensando nesse público. Aí a gente pensa o seguinte, quanto menor, mais fácil de controlar, né? Sim. Então, assim, se a minha área de gestão de pessoas é menor e a minha quantidade de vagas é menor, eu consigo controlar aquelas entregas ali, eu consigo dar um jeitinho caso algum erro aconteça. Então, eu corro e resolvo, apago o incêndio. O impacto é menor. O impacto, às vezes o impacto é grande, do mesmo jeito, mas assim, é resolvido muito mais rapidamente. Entendi. Agora, eu vou te falar da minha situação. Hoje eu tenho 70 vagas abertas. Ao todo, eu tenho uma equipe de 10 pessoas. Quando a coisa começa a gargalar, aí gargala, assim, em 10 vagas uma vez. Então, às vezes se perde, o candidato era para ter entregue, não entregou e ninguém viu. Então, isso acontece. Né? Então, quanto maior, o problema vai ser maior e vai ser um pouco mais caótico na hora de resolver. Por isso que eu falo que os gestores das áreas de... Quem gere o processo de RH-ADP. Não precisa ser que tem um nome, né? Eu sou o supervisor, eu sou o gerente. Não. Se você é dono daquele processo, você tem que cuidar daquele processo. Dentro da minha área, eu tenho a pessoa que cuida do processo de admissão. Ela é dona. E ela não é gestora, ela é dona do processo de admissão. Então, eu falo, olha, você é dona desse processo. Como que a gente pode melhorar esse processo? Aí ela olha, Hilda, eu acho que tal coisa que não está dando certo. Então, tá bom, então vamos testar aqui em 3 candidatos? Vamos. Deu certo nesses 3? Também não deu. Então, vamos testar uma outra forma de fazer? Então, isso é importante. A gente precisa entender que o processo não é estático. Eu acho que esse é o paradigma, sabe? Desenhou,
Nunca mais. Eu tô com isso aqui guardando. Eu coloquei lá no Visage, Exatamente. né? Coloquei lá no Visage, ou eu trouxe uma consultoria cara, barata, grande, pequena. Não. Agora tá desenhado, tá no papel, tá no gestão à vista, nunca mais se muda. Pelo contrário. Eu falo que a hora que ficar fácil, tá na hora de mudar. E os negócios são dinâmicos. Vai otimizar, a gente vai ter possibilidade de otimização. E alguma coisa vai mudar. Sim. Se o negócio não mudar, às vezes eu trabalho num ramo que é muito sólido, mineradora. Trabalho numa mineradora. É um negócio que ele não muda com tanta rapidez. Ou no poder público. Não vai mudar com tanta rapidez esse negócio. Mas vai chegar alguma coisa que vai fazer você mudar. Então, aí cai lá um FGTS digital. Sim. Aí cai lá uma mudança na DIRF. Você vai ter que reolhar, você vai ter que pegar esse processo de novo e falar, opa, peraí, agora mudou. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso otimizar? E a gente também tem que parar para pensar o seguinte, as empresas, elas sempre vão querer otimizar as entregas, otimizar as operações, reduzir custo. Então, isso também faz parte desse mapeamento de processos, é você olhar, aí voltando nos desperdícios, olhar e falar, onde eu estou desperdiçando? Né? E às vezes a gente fala, não, mas aqui eu não estou desperdiçando dinheiro, mas está desperdiçando tempo, está desperdiçando ferramenta, recurso. E não é que a gente precisa de um ERP caríssimo, gringo, né? Não é isso. Às vezes a minha gestão ali, eu tenho uma empresa pequena, que eu faço gestão ali de 10 colaboradores, eu posso fazer isso dentro de um Excel. Desde que eu faça isso de forma organizada, padrão, ou seja, eu sempre faço do mesmo jeito, porque se eu vou envolver o meu cliente, eu preciso dizer para ele, todo mês você vai me entregar isso, tal data. Agora, se eu nesse mês faço de um jeito, no mês que vem eu faço do outro, no outro eu faço do outro, o meu cliente não vai ficar tão perdido quanto eu vou ficar. E aí, até quero já puxar uma outra coisa que, pegando essa fala sua, que é a manutenção desse saber, Hilda. Como que eu deixo isso registrado para que isso passe de profissional para profissional? Porque da mesma forma que a empresa muda, os processos mudam, as pessoas mudam também de lugar. E levam embora. E levam embora, exatamente. Eu acho esse um desafio muito grande também, sabe? E assim, queria ouvir de você, quais dicas você tem, como que a gente pode tratar isso? Porque, assim, da mesma forma que eu preciso manter isso a cada atualização, como você bem colocou, que normalmente todo o processo foi bem mapeado em algum momento, ele se perde. Sim. Por muitas vezes ele se perde. Ou porque a pessoa foi ajustando, mas não correu lá e registrou o ajuste, ou porque as pessoas, os dois principais, motivos principais, né? Ou porque trocou-se de pessoas, as cadeiras sentaram outras pessoas e não conseguiu se manter aquilo que já tinha sido construído. Aí entra a segunda etapa do conceito que você me trouxe, que é a documentação e a padronização. Assim, é chato de fazer um POP? É chato de fazer. É muito chato. Gosta. Gente, eu trabalho com POP há 20 anos. Eu também não gosto de fazer. É chato de fazer. Mas eu preciso descrever ali. Desculpa te interromper. Eu sei que eu estou fazendo algumas interrupções. Mas é porque o que eu gostaria de te falar, né, quando você falou... Teve algum momento que você falou... Eu tive uma analista de processos que ela ama fazer POP. Nasceu para isso. Ela é analista de processos. E aí é que eu quero falar. O cara do DP... Eu já vi muitos profissionais assim, eu sei que é chato, não vou ser hipócrita, não, porque eu acho chato fazer também. Ele não vê valor naquilo. E aí, uma coisa que a maioria justifica, eu já tenho tanta entrega para fazer, ainda tenho que fazer mais isso? Exatamente. E aí a gente tem outras formas de fazer um POP. Entra um outro paradigma, Explica primeiro o que é um POP. O que é um POP? O POP é o procedimento operacional padrão. Yes. Quer dizer o seguinte, quer dizer que você desenhou aquele processo, retirou a sujeira, né? Retirou os desvios, os desperdícios, enfim, você mapeou, colocou, tirou tudo que não precisa fazer,
testou, porque não vale escrever um POP antes de testar, tem que testar. Testou, deu certo, aí você vai documentar, você vai fazer um documento que diz quais são as etapas, quais são as etapas de cada caixinha. Então, quando a gente abre um processo, a gente está acostumado com essa visualização. Caixinha, setinha, caixinha, Show. setinha. Aí chega num triângulo, num losango, que é sim para um lado, não para o outro, que é um poder de decisão ali. Aí pode chegar num outro momento que tem a imagenzinha de uma folha, quer dizer que ali tem um documento. Ou então tem uma imagenzinha de um sistema, quer dizer que ali é automatizado aquele processo, enfim. Então, a gente vai pegar cada caixinha daquela e a gente vai descrever quais são as tarefas daquela caixinha. E eu preciso... Normalmente, o POP é descrito naquele documento Word, que tem muitas páginas, né? Então, a gente vai começar lá do começo, abrir o sistema, fazer tal coisa. E eu não necessariamente eu preciso descrever daquela maneira. Por isso que as empresas, as maiores, têm uma área de processos, que vai definir para aquele negócio qual que é a melhor forma de explicar. Para o meu público de TI, qual que é a melhor forma de eu explicar um processo? É através de um documento? Às vezes sim, às vezes o meu público, ok, documento, Word, ele vai ver cada etapa ali, ele vai fazer cada etapa daquele processo. E se eu trabalhar numa empresa de logística onde o meu público é motorista de caminhão? Sim. Será que é a melhor forma de eu entregar um calhamaço de papel para ele e dizer, olha, é assim que você bate o ponto? Não adianta. Não vai adiantar. Será que é melhor eu gravar um tutorial em vídeo dizendo para ele, esse aqui é o POP de como bater o ponto? Então, eu vou lá, faço um videozinho. Hoje a gente tem ferramenta gratuita que faz isso. Faço um videozinho e explico. Você vai clicar nesse botão, você vai subir o seu atestado aqui, fazer o upload, tirar uma foto. E como isso economiza o DP, cara? Nossa. Que lindo, Hilda, porque, putz, acho que agora muito. você brilhou os olhos aqui. Por quê? Porque eu acho que é isso. Cada público, às vezes, tem um jeito de consumir. Né? E aí a gente vai ter POPs para nós, para o consumo do time DDP, porque ele vai servir até para você treinar novas pessoas, que é uma mina de ouro ali, você ter documentado roteirizado algumas etapas. A gente falava em off aqui, quando a gente estava para começar, sobre, por exemplo, algumas substituições de mão de obra que são necessárias. Um profissional que está no nosso time que ficou grávida, está num período de maternidade. Mas ela era o craque, ela era o nosso camisa 10 para executar uma função. Aquela função, quem vai saber fazer bem se não houver um procedimento operacional padrão descrito? Exatamente. Então é necessário que a gente faça. As empresas que têm alto turnover na área de DP, existe isso. Sim. Tem pessoas que estão lá há muitos anos, mas tem pessoas que enfrentam isso. Então eu acho que você matou a pau aí dizendo isso. Quer dizer, o procedimento operacional, quando ele é interno lá para o DP, para as pessoas que estão processando a folha, fazendo o trabalho, talvez ele tenha que ser de um jeito, mas parte desse procedimento que está na ponta, o público é que vai determinar como que a gente tem que fazer. Então, feliz demais o teu exemplo de ser, às vezes, um vídeo. Exatamente. E a gente áudio. sempre tem que pensar o seguinte, não basta ter o procedimento padronizado, eu tenho que treinar. Perfeito. Eu tenho que treinar as pessoas você ver que eu não menti. POP. Treinar novas pessoas. Eu tenho que treinar. Então, pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu estou na Pivô, a gente está em fase de revisão de todos os processos. Todos. Então, eu fiz a revisão de todo o processo de recrutamento e seleção. O que eu fiz? Eu desenhei caixinha por caixinha, vi onde estava gargalando, implantei uma nova forma de fazer, testamos. Aí eu escrevi o POP, lá a gente tem uma área de processo que me define qual é o padrão. Então, fui lá, escrevi o POP do jeito que a área de processos me disse, mas eu falei, não basta. Aí eu fiz um vídeo tutorial de como fazer. Fiz o vídeo tutorial, subi na nossa plataforma, divulguei. Aí, beleza, divulguei. Abri 2 horários na minha agenda para tirar dúvidas. Onde qualquer pessoa que faz aquele processo poderia entrar no link, eu fiquei lá disponível para tirar dúvida.
Então, teve gente que entrou e falou assim, Hilda, tal coisa, como é que funciona? O que quer dizer isso, isso e isso? Teve gente que falou assim, Hilda, não vi vídeo nenhum, não li documento nenhum. Como é que funciona agora? Então, esses são os desafios maiores. E faz aí, parte. Sim, faz parte. E aí, o que a gente percebe é que muitos profissionais não querem esperar esse tempo de engajamento e nem se colocar à disposição. E aí vem um jargãozinho que é muito, parece bobo, mas que faz muita diferença. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Eu vivencio, como, durmo, bebo aquilo que eu desenhei no pop diariamente, a pessoa não. Então, eu preciso dizer para ela o que não é óbvio para ela. Para mim é, mas para ela não é. E, às vezes, isso é meio que a exaustão, porque você tem vários públicos. Então, pensa um escritório contábil, por exemplo, que tem várias cabeças de cliente. É similar a gestores de negócios. Cada um tem sua forma de pensar, seu método e tudo mais. Como que eu vou atrair essas pessoas? Tem gente que vai engajar no primeiro mês, tem gente que vai no segundo, tem gente que nunca vai engajar, e aí o RH toma as outras medidas que achar necessário, ou a gente, enquanto prestador de serviço, acaba se encaixando aquela pessoa, ou não, entrega, enfim. Mas o que eu gosto de falar é que a gente também precisa pensar nos progressos. Sim. Não adianta a gente querer o perfeito. Né? Se a gente for esperar o perfeito, 100%, todo mundo rodar e ser lindo, maravilhoso, e eu não ter que me desgastar em engajar, e aí o engajamento também é ir lá, o teste, por amostragem, ou já depois em produção, mas o que funcionou para esse, o que não funcionou, o que eu ainda vou ajustar aqui, para depois ter uma versão mais definitiva, isso leva tempo. Quando você vai estudar gestão da mudança, né, você vai estudar a metodologia de NPS, você vai estudar toda a parte de Customer Experience, que faz muito sentido para nós, porque é o nosso cliente, é todo mundo, né? É o candidato, é o gestor, é a empresa, é o executivo, é todo mundo. Explica um pouquinho o que é Customer Experience, que às vezes tem... É a experiência do cliente, né? Legal. Então, hoje a gente fala, por exemplo, de Employee Experience, que é a experiência do cliente com as áreas de gestão de pessoas. E o cliente interno, né pessoal? Os Exatamente. colaboradores. Quem é o cliente do RH? Isso. Colaborador. Quem é o cliente do DP? O colaborador, o gestor, o executivo, o mercado, o sindicato, o candidato, que nem é candidato, às vezes ele nem é candidato ainda. Então, são clientes nossos. E como é que esse cliente está sendo tratado? Qual a expectativa desse cliente? Né? Então, a gente também precisa olhar para isso quando a gente fala de processo. E eu acho que é legal a gente fazer o seguinte, quando a gente vai testar, a gente avisar para a pessoa que a gente está testando. Então, dá um tempo ligar de para o gestor e falar também, assim, oi gestor, você pode ser minha cobaia? Pode? Ah, então tá bom. Então a gente vai testar um novo processo com você. Estou testando o processo de desligamento. Aí, beleza. Nosso desligamento era todo desconectado, né? Então, tá bom. Então, vamos começar do simples. Eu preciso ter uma entrada de desligamento, que é uma solicitação de desligamento. Estamos nessa fase atualmente. Fizemos um padrão da solicitação de desligamento que vai cair para a gente. Já recebemos uma chuva de dúvidas, e olha que a gente está fazendo com uma loja. O que é aviso prévio? Está aqui escrito, tipo do aviso. Aí a gente começa a ter a noção de que o óbvio precisa ser dito. Exato. Quando eu pergunto para a Aline, me fala sobre os tipos de aviso prévio. Também, 15 segundos você vai dizer para mim. Agora, eu estou perguntando para uma pessoa que vende trator. Ele vai falar, eu nem sabia que tinha mais de um tipo. Não, e mais. Ele vai falar, uai, não ou é pago ou é descontado. Exatamente. Se ele souber isso, ele vai dizer, eu só sabia que tinha um jeito, eu já dispensei, já foi embora para casa. Já dispensei. Ou então assim, a gente colocou, né, qual que é o tipo do desligamento. Eu tenho lá, no meu caso lá, eu tenho quase 12 tipos de desligamento, porque eu tenho uma carteira de PJs. Ai, mas quanta coisa! O que quer dizer isso? O que quer dizer assim? Qual que é a diferença de pedido de demissão e encerramento de contrato? Aí você começa a ver que, para mim é óbvio. Para o meu DP é óbvio. Isso aí, tipo desligamento, aviso prévio, para ele não, para o meu cliente não é óbvio. E aí o óbvio precisa ser dito. Exato. E aí, só
complementando o nosso ciclo, eu documentei, tá documentado, eu fiz o POP, documentei, tá tudo certo, eu preciso padronizar. Porque as pessoas acham que documentar é o padronizar, e não é. Porque às vezes eu tenho uma área lá cheia de POP, cheia de mapa de processo. Só que a hora que você pega o POP lá e vai, deixa eu acompanhar junto com você, a área não faz nada daquilo. Então, entra essa coisa do... E o educar é difícil. Treinamento, capacitação, é treinar, contínuo. É capacitar, é falar de novo, fala mais uma vez. Dar tempo para adequação. E treinar de novo. E vai chegar um momento que você vai ter que dizer, ô fulano, então, como você já sabe, é tal coisa. Eu não atendo se não for desse jeito. Porque aí a gente começa a tirar um pouco dessa coisa do você não sabe fazer, deixa que eu faço. Exato. Eu queria e aí pedir... se torna, aí volta lá pro inicial, se torna minha obrigação de novo. Exatamente, eu pego o filho para mim, né? Exato. Pela sua experiência, inclusive porque você trabalha com vários tipos de mão de obra. O pessoal que está ali, que é um pouco mais próximo da área administrativa, depois tem o cara da oficina, tem o cara da venda, tem muita gente lá. Mas para a gente consolidar, para avançar, porque às vezes, quando a gente fala, vamos fazer um POP e vamos fazer um vídeo para passar para aquele cara que está lá na ponta. Aí alguém fala, mas para você é fácil, porque você está lá na pivô, a pivô tem recurso. Queria ver você aqui, com a dureza que eu tenho e tal. Então, talvez valesse a pena, né, uma profissional tão experiente como você, e a gente bater esse papo, é dizer o seguinte, o feito é melhor que o perfeito. Então, eu queria saber se você pensa assim. Quer dizer que, para eu fazer isso, eu não preciso ter um estúdio profissional como esse, eu posso fazer com o celular na mão? Eu queria te ouvir a respeito disso, para a gente poder incentivar aquele que está dizendo, vocês estão falando aí porque de vocês tem todos os recursos lá. Você também acha que o feito é melhor que o perfeito? Com certeza. Então, né? Assim, eu tinha uma gestora que falava que o bom é inimigo do ótimo. Aliás, que o ótimo é inimigo do bom. Porque às vezes a gente tem essa mania, né? De falar, não, tem que estar tão perfeito, mas tão perfeito. E a gente tem um imaginário de perfeito, que é realmente muito perfeito, que nada vai dar errado. Então, eu falo que quando você começa a trabalhar com processo, é igual quando você começa a fazer gestão do tempo. Você começa a perceber que você precisa separar momentos para o imprevisto. E o processo, ele é o que corresponde a 90... vamos pensar assim, um processo simples, porque aí tem uma característica. Para o processo ser bom, ele precisa ser simples. Se ele for muito complexo, se ele envolver muita gente, muito vai e volta, decisão, sim, não, aprovação, ele vai ficando... mais difícil de você lidar com ele. Então, assim, um processo simples, bom, que funcione, você pode fazer em qualquer ferramenta. Você pode fazer no papel. No caderno. No caderno. Você pode fazer na parede, no post-it. Não tem problema. Fácil. Pega uma lousa. Uma lousa, e isso é a minha forma de fazer, tá? Aí é muito particular. Eu faço assim, até hoje. Eu pego um papel grande, uma cartolina, e eu paro um momento e eu falo, tá, gente, como é que faz hoje tal coisa? Faz assim. Aí eu vou desenhando, bolinha, quadradinho, e aí eu falo, olha, tá vendo aqui, ó, como que a gente vai e volta? Parece que saiu aqui o negócio, volta, né? Tá no papel. Pois é. Então, eu não preciso de grandes ferramentas, eu posso fazer no papel, no caderno, no Excel, do jeito que der. Gravar um vídeo no celular. Gravar um vídeo no celular, eu posso usar o Canva, que é uma ferramenta gratuita, que grava a tela do computador, que grava vídeo, grava áudio, você faz um tutorial no Canva gratuitamente. Tem muita ferramenta. Né? Então, quer dizer, o que você está dizendo é, você pode fazer uma live no YouTube. Cria coragem. Seu pessoal, exatamente. Vá atrás. Tem ferramenta de graça para todo jeito. Tem tutorial de como aprender esta ferramenta no próprio YouTube de graça, que é o que você citou de exemplos aí. Então, estou entendendo o que você está dizendo. Bom, rompe a barreira, né? Aí a gente tem essa coisa do... É lógico, a área de processos ela é uma área técnica. Assim como o DP é uma área técnica, a área de processo também é. Então, nós temos diversas metodologias que envolvem processos.
Óbvio que quando você quiser evoluir o seu processo, fazendo a divisão das arraias, aplicando um BPM, aí ok, aí você chama alguém que tenha esse olhar técnico e diz, olha, esse aqui foi um mapeamento básico que eu fiz, mas eu quero melhorar. Quero pôr numa ferramenta, quero desenhar num Visage. Essa pessoa pode te ajudar, ou até você mesmo pode ir atrás de livros, você pode ir atrás de podcasts que falam sobre isso. Mas é obrigatório você ter um processo mapeado dentro do Visage para que ele funcione? Não. E eu te falo, o maior desafio não é o desenhar, não é o testar, não é o documentar. É o padronizar. É aí que o pessoal desiste. Aí é quando tem a iniciativa e não tem a acabativa. Porque a hora mais difícil do processo é capacitar, treinar, falar. Às vezes ser duro, às vezes dizer, não vou te atender, não vou fazer. Aí as pessoas, cansei. Então, por quê? Porque às vezes é mais fácil falar, daqui eu faço. Igual a gente faz com criança. Certo. Criança tá lá tentando dar nó no tênis. Ele não vai aprender a dar o nó no tênis, é um processo. Dar nó no tênis é um processo. Eu pego as duas pontas, eu cruzo, aí eu cruzo de novo, aí eu faço uma borboletinha, faço outra, cruzo as borboletinhas. E é um processo complexo. Quantas vezes isso precisa ser repetido até a criança aprender? Exatamente. Às vezes, a gente atropela e fala, dá aqui, menino, deixa aqui, precisa sair, deixa que eu faço. E aí, toda vez, ele vai falar, faz pra mim. Sim. Ou então ele vai falar, compra um tênis de velcro. Eu vou falar, porque o meu filho fala isso pra mim. Eu tô tomando isso pra mim, é uma lição de moral, inclusive. Então, não, eu falo porque, assim, eu sou muito executora, né? O meu perfil, eu sou muito executora. E eu tenho um filho de 6 anos. Eu preciso, às vezes, dizer para mim, não, ele precisa aprender o processo. E aí eu falo, beleza, vamos lá. Amarra o tênis no carro. E a paciência. Né? Criança! E pior que a gente é assim no mundo corporativo, quando precisa trazer novidade. Para a gente já é muito difícil. E aí, quando a gente vai para essa etapa de agora eu tenho que compartilhar isso com as pessoas, engajar, de fato, esse é um grande desafio. E aí, Hilda, vamos pensar assim, que apoio o DP pode procurar para ajudá-lo nesses desafios, principalmente nessa acabativa, né? Uhum. Seja da gestão, como fazer isso, né? Porque a alta gestão precisa apoiar, mas como que ele pode buscar esse apoio da alta gestão? Como mostrar esses benefícios? E como trazer essas pessoas também para perto? Como facilitar, não diria facilitar, mas como deixar o processo um pouco mais suave, esse processo de comunicação. Sim. Bom, ferramentas, enfim. A primeira coisa é a gente entender que isso faz parte da nossa vida. E aí, por isso que eu trago, às vezes, exemplos que são tão triviais, né? A criança, tá sendo a ótimo, viagem. Né, Gelson? Eu nunca tinha tido essa visão, porque simplificou. Sim. Na hora de falar para as pessoas agora, eu já vou falar diferente. Exatamente. Então, nada se cria do zero, então eu vou te copiar. Pode copiar, não tem problema. Eu acho que tem essa coisa de você tirar esse peso do processo. Eu acho que quando se fala assim, não, eu quero fazer um mapeamento de processo. O empresário ouve o seguinte, vou contratar uma consultoria que vai me cobrar caro e não vai fazer nada. Né? Exato. Então, assim, eu acho que esse paradigma a gente precisa quebrar, a gente mesmo. Uhum. Então, quando eu falo de mapeamento de processos dentro do DP, isso é bom, é benéfico. A gente precisa entender que isso vai ser bom, vai ser positivo para a gente. A gente vai trabalhar menos e mais inteligente. E eu acho até que dá para converter algumas dessas justificativas em grana. Uhum. Dá para você colocar na ponta do lápis os ganhos disso. E era totalmente. Isso que eu ia falar. Agora, como é que você traz o seu cliente? Primeiro, envolvendo ele nisso. Envolvendo mesmo. Vou dar um exemplo que eu passo por todas as empresas que eu faço isso. E eu terminei, inclusive, o da Pivô agora.
Toda empresa que eu chego, a primeira coisa que eu faço eu falo com, se não der todo mundo, com pelo menos 20% da empresa, e eu pergunto, o que a gente faz bom e o que a gente faz ruim? Porque te atender, eu sei que eu te atendo. Agora, o que o atendimento é ruim? O atendimento do RH em relação às pessoas. Aquele cliente. Exato. Então, às vezes o DP fica meio confuso, não me tira a dúvida na hora que eu quero e tal. Então, dá para perceber um distanciamento. Eu preciso trazer esse público para perto de mim. Como que eu vou fazer esse público ficar perto de mim? Integração, treinamento, capacitação, sair da cadeira. Eu preciso tirar a minha bunda da cadeira e ir lá. Porque é bem isso. A gente tem a nossa dor. A gente entende qual é a nossa dor. Agora, a pessoa que está lá no campo, eu vou usar o meu exemplo, o meu mecânico que está lá na fazenda, na época do plantio, o cliente gritando com ele que a máquina que o cliente comprou está parada. Eu entendo essa dor? Não, na maioria das vezes a gente não Eu quer entendo entender. essa dor? Então, é isso que é ser um DP estratégico. Perfeito. Não é você olhar só o processo do DP. É o processo do DP que eu faço sempre, o processamento de folha, o ponto. E muito numa linha assim, porque eu tenho prazo legal. A lei manda. A lei manda. A legislação não deixa. Mas espera lá, eu posso ser parceiro, eu posso usar esse conhecimento técnico. Então, às vezes, eu preciso sim ir a campo. Eu trabalhei numa empresa de telecom que eu fiquei 15 dias junto com aquela galera que faz manutenção nos postes e tal, porque eu precisava entender por que eles tinham as batidas tão bagunçadas. Não tinha, era bagunçado, almoçava. Aí eu peguei, não, beleza, eu vou passar uma semana dentro do carro com vocês. E, cara, era impossível bater o ponto do jeito que a gente queria, no aplicativo que a gente queria. Entende? E aí, qual que foi a solução paliativa imediata para que a gente resolvesse aquele problema imediatamente e depois pensasse numa solução melhor? Que aí entra o bom, o feito. Sim. Cara, eu falei, não, tira esse pessoal do ponto eletrônico, vamos colocar papel. Papeleta. Vamos colocar papel. Eles vão apontar o ponto. Nós vamos colocar o papel dentro do carro. Pranchetinha, papel dentro do carro, e o cara entra e faz o apontamento do ponto no papel. Depois, aí eu tive tempo de procurar uma ferramenta que me atendesse, aí eu tive tempo de chegar no meu executivo e falar, olha, eu vou ter que colocar um celular em cada carro para que eu faça isso. Aí eu tive tempo de ver se a ferramenta funcionava offline, porque o cara tá num lugar que não tem internet. Como que ele vai bater o ponto? Só que assim, eu tinha um problema que precisava ser resolvido naquela hora. Imediatamente. Que era um passivo gigante. Um passivo gigante. Um problemão que a empresa tinha há muito tempo, né? Tá bom, então vamos estabelecer um bom para a gente ter tempo de pensar no melhor. Né? Sim. Então, assim, só que eu só fui descobrir isso na hora que eu tirei, né, a Hildazinha da cadeira e passei uma semana no sol, sendo maltratada por cliente, porque eu falava, gente, não fala que é a gerente de RH que tá aqui. Fala que é um assistente novo que começou. Uma do time aí. Começou agora. Ela começou agora, tá aprendendo. Foi maltratada por cliente, ouvi xingo de cliente, grito de cliente, cliente que não dá um copo de água para as pessoas. Então, eu entendi muitas outras dores além do ponto. Né? Então, ser estratégico é isso, é entender o meu negócio, é entender esse público. Às vezes, eu tenho empresas que as pessoas não sabem ler. Aí eu vou lá e falo, não, agora contrata tudo assinatura digital. Não, ok, posso pôr, mas e para esse pessoal que não sabe ler e escrever? Como é que eu alcanço essa pessoa? Né? Isso envolve todas as áreas da empresa. Vou fazer uma pesquisa de clima. Como é que eu alcanço aquele cara que não usa celular? Não tem, só tem aquele tijolão, que ele gosta daquele. Vou ter que atender essa pessoa.
Ótimos exemplos, legais demais. Aí talvez para a gente fechar um ciclo aqui de ver isso. Tá bom, Hilda, eu entendi a importância de mapear processo, ficou claro para mim, mas eu tenho muitos processos para mapear. Como é que eu vou eleger qual que eu vou fazer primeiro? Porque eu sou sozinho, eu só tenho mais uma pessoa junto comigo e eu tenho um monte de processo. Como que eu vou saber por onde eu Qual é o que começo? você está sofrendo mais? Manda a sua experiência aí isso. para ajudar essa turma É a o que decidir. você está chorando mais, é o que você está chorando mais em cima dele. É isso. Então, assim, a maior dor é onde você vai começar. E aí tem uma questão que é, às vezes a gente quer mapear tudo. Exatamente. Inteiro. Nossa, eu vou pegar aqui, ó, da solicitação de abertura de vaga ou a solicitação de pessoal até a homologação. Não. A gente tem que estabelecer pequenas entregas, senão a gente desmotiva no meio do caminho. Então tá, é bem isso. Qual é o que você chora mais? Nossa, esse meu processo aqui de ponto... Assim como você descreveu um Eu agora. choro. O meu processo lá, quando eu cheguei, era recrutamento e seleção. Certo. Era o meu gargalo. Sim. Então, a gente começou por esse. Um processo vai puxar outro. Porque quando eu resolver uma dor, aí eu vou ter outra dor. Eu preciso avaliar. E agora, faz sentido eu continuar aqui ou eu vou para o próximo? Qual é esse próximo? Uhum. Né? Então, eu preciso determinar prioridade. E aí, priori é uma. Certo. Não existem prioridades. Nossa, a minha prioridade no mapeamento do processo é recrutamento e seleção, desligamento, ponto benefício. Não. Não vai fazer nenhum nem outro. Qual é a priori? É o 1. E eu sempre falo isso. Terminou esse, testou, documentou, padronizou, terminou o ciclo, comemora. Comemora. Pelo menos um dia. Fala Sim. assim, ufa, uhul, vamos lá. Agora vai pro próximo. Lá na Tron a gente costuma dizer isso. Tem Né? que Toda ser. vitória tem que ser comemorada. Tem Seja que ser pequena, comemorada. seja média, seja grande, porque senão nada vai fazer efeito para você. Exatamente. Pô, conseguir tirar da frente um Senão problema. a gente vai perdendo comemora, gás, assim. comemora que é legal. Quais são, talvez aqui, a gente falou de várias coisas, mas quais são os desafios que a gente tem para poder tentar implementar o mapeamento de processo? Será que um deles, por exemplo, é a alta diretoria não dá moral para você nisso? Quais são os obstáculos que você vê no seu dia a dia hoje e trocando experiência com as pessoas que nos ouvem aí, que talvez sejam desafios delas e como tirar isso da frente? Você sabe que eu acho que nenhum executivo se opõe a mapear processo. Eu tenho isso comigo. E aí pode ser polêmico, tá? Essa minha fala pode ser polêmica. Eu já pensei em algumas objeções. Né, assim. Mas eu estou fazendo um exercício de também fazer essa mudança, né? De forma de pensar e tudo mais. Mas eu fico pensando isso na prática ali, né? Não, mas por que eu digo isso, tá? Mesmo sendo polêmico. Se você chega no seu executivo de uma forma profissional e, né, tirando a sua pessoalidade e tal, mas dizendo para ele, olha, chefe, eu quero fazer um mapeamento do processo tal, desse aqui, ó, só desse aqui, pequenininho. Por quê? Porque a gente está enfrentando esse problema que nos gera esse custo, certo, nos gera esse futuro, a coisa do passivo, né? Eu só consegui mudar todo um processo de ponto, porque eu cheguei no meu chefe e falei, chefe, você tem noção do tamanho do passivo que você pode ter aqui, o tamanho do risco trabalhista que você tem? Uhum. Então, assim, é dizer claramente, olha, eu quero melhorar isso. E, inicialmente, ele não vai te dar grana. Então, é o desafio. É você mostrar que você consegue fazer aquilo mesmo sem o dinheiro, mesmo sem a grana. Né? Tem executivos que super topam. Aí a gente também tem um problema. Não, então vamos chamar a consultoria que vai mapear o processo da empresa inteira, que também não dá certo. Porque o dono do processo precisa participar ativamente. Exatamente isso. O dono do processo precisa, primeiro, se sentir dono do processo. Por isso que ele vai falar, não, isso aqui precisa melhorar, porque tá ruim. É dolorido quando você olha o teu processo e você olha e fala assim, nossa, tá ruim.
Você se sente incompetente, você fala, Sim. nossa, como que eu fazia isso até agora ruim desse jeito? Então, tem um baque para o dono do processo. E aí, ele tomar isso para si e dizer, olha, não, vamos lá, o executivo, eu quero melhorar isso, porque hoje está ruim. Eu poderia fazer melhor, eu tenho competência para fazer melhor. Você acha, porque muitas vezes alguém fica pensando assim, cara, mas eu estou tendo muita dificuldade para convencer meu líder e eu não sei como fazer. Então, talvez o que a gente possa, nós três com a experiência que a gente tem, e você dizer o seguinte, para eu convencer, talvez o que eu tenha que fazer é trazer dados concretos para isso. É assim, Fatos e dados. Então, você podia discorrer um pouquinho disso. Como é que, porque às vezes a pessoa não se liga nisso, fala, chefe, mas está muito difícil para mim, cara, você não sabe o que está rolando aqui, eu não estou conseguindo. E ele não sabe mesmo. Aí ele vai falar, cara... Ele vai falar... Então, como é que eu sensibilizo isso com fatos e dados? Assim, o que você recomenda? Que tipo de documentação esse profissional tem que gerar para levar lá e tá dizendo, olha, tá vendo aqui e tal? Como que é? Otimização, então, é economia de tempo e dinheiro e recurso diverso, né? A primeira coisa. E a segunda coisa, tenha parceiros, aliados ao seu lado. Show. Não adianta também você ir lá sozinho, fazer a bandeirinha, né? Tenha parceiros chaves ao seu lado. Gerente de outras áreas? É isso gerente que você tá de outras áreas. Senta com o gerente de outras áreas e fala assim, cara, eu te entrego isso bem? Porque eu tô com uma sensação de que eu faço, que isso não tá do jeito que eu gostaria que fosse. E traz essa pessoa para você, para ela te auxiliar também. Talvez conhecer o processo que você está e te ajudar a defender. Exatamente. E aí você traz um esquema de comportamento que a gente precisa muito aprender, não só DP, mas como um todo, de ser um pouquinho político. Agora, sim. o político não significa mentir, não significa fazer coisas que te convém, ou, tipo assim, agradar pessoas. É política, é diferente. Eu acho que esse exemplo foi legal. Política você significa trazer mais pessoas para perto de você exatamente. que apoiem a sua causa. Exato. Quando a gente quer, às vezes, como acontece no mundo todo hoje, se eu tenho uma causa e eu quero sensibilizar, eu tenho que ter mais gente comigo. Exatamente. Eu sozinho é difícil. Isso, só que você tem que ser participante da causa do outro. Exato. Sim, solidário com tudo, não, né? Não, Perfeito. Dar e receber, não né? é ajudado quem não ajuda, Exatamente. né? Exatamente. Então, você também vai ter que ceder. sim. Então, você mostra um pouquinho de como que está seu trabalho, de maneira elegante, não pode ser... Não tem uma receita de bolo, eu diria, porque cada negócio tem uma cultura. Cada executivo vai ter uma cabeça, Exato. uma forma de enxergar. Você Mas conhece o seu executivo? Você sabe como que ele gosta de ele. ver as coisas? Num primeiro momento, faz da forma que ele gosta e vai ajustando. Isso. E aí, enfim, é muito mais de testar. Tudo exige coragem. Tudo, para começar. Então, às vezes, eu vou precisar começar, eu vou errar, mas aí, à medida que eu vou me relacionando e testando, com gente, algumas pessoas vai funcionar, outras não, eu vou ajustando. E aí, Gelson, eu acho que tem muito dessa ação. Quando a Hilda fala, tira o seu corpício da cadeira, Exatamente. né, para tudo. Não é só, é literal, mas também é comportamental, Exatamente. no sentido de, eu preciso fazer algo diferente. Mas como eu faço isso? Claro que existem algumas ferramentas, como eu disse, ao longo da nossa evolução de comunidade, a gente vai falar muito sobre isso também, mas muito disso não adianta eu ter uma ferramenta, uma tecnologia, uma teoria, se eu não for ir praticar aquela ação. Exatamente. Né? E aí eu vou testar isso no dia a dia. Eu vou sentir o que aquele negócio se adapta mais e tal. Uma colaboração que eu acho que eu posso dar aqui também nisso é dizer o seguinte, eu falo muito com o time em cima do que você acabou de dizer aí. Não me traga problemas, me traga projetos, tá certo? E a gente tentar levar essa cultura também, porque às vezes você que está nos ouvindo aí, se você leva isso para o seu líder numa primeira vez e ele não topou, você fala, cara, ele precisava ter ido. É porque talvez o que você usou de argumento não foi tão bom ainda. Não leve como queixa, né? Não foi tão bom solução. ainda. Quer dizer, ele tem o direito de dizer não concordo com você. E você continua achando que isso é importante. Quer dizer, você tem que voltar de novo, um pouco mais preparado
E não pense que tudo é fácil, que a Hilda que está aqui, que é um profissional extremamente experiente, tudo que ela tenta, ela consegue, não. Imagina. Tá certo? Então, é isso. Você tem que ser insistente. A gente bater e bater e abrir-se-vos-á. Tem coisa que a gente tem que bater mais de uma vez. Porque você, às vezes, vai conversar com o seu líder e você vai sentir que não estava tão bem preparado. Você fala, mas eu não sou especialista nisso. Claro, senta lá com a Aline, senta com a Hilda, quer dizer, procura outro profissional, que às vezes tem outra visão. Escuta, você pode me ajudar, cara? Fui lá levar um projeto para o chefe, o projeto pode ser uma coisa pequena, média ou grande, e tomei um não. O que você acha que eu podia ter feito melhor? Cara, busca a experiência de outras pessoas, tá certo? Por quê? Porque, por exemplo, você como uma profissional que está ali no DP, no RH, que está sempre com você, mas você não é vendedora. Mas se às vezes você foi vender um projeto e não foi bem, que tal se separ com talvez o gerente comercial e ele dá um apoio? É por aí, você acha? Exatamente, eu acho. E a gente tem que conhecer as pessoas que trabalham com a gente, os perfis. Às vezes não é nem que o seu projeto não é bom, não é nem que você leva como queixa, né? Em termos de queixa. É que a maneira com que você se posiciona não é de acordo com aquele teu perfil. E aí a gente vai falar de perfil comportamental, já dá mais um podcast aqui. Mais um, é. Mas assim, basicamente, se você tem um executivo, um gestor, que é um cara mais dominante, é um cara mais da execução, é um cara mais aceleradão, dinâmico, você não vai chegar nele e vai falar assim, então, deixa eu te contar aqui uma história, fazer um storytelling. Vou aqui te contar uma história da pessoa que veio e o candidato... Pronto, já perdeu o seu cliente. Já. Você tem que começar do fim. Ó, a gente está com esse problema. Show. A gente quer alcançar esse resultado. Fala das consequências do problema. Exatamente. Ele está te causando esse custo e esse risco. Você tem tempo para me ouvir? Exato. Aí ele vai falar, opa, pera. Olha, tenho. Aí você conta a tua história. Mas se você não disser para esse tipo de perfil o final, ele não vai ouvir o começo. Lindo. Então, bacana demais. Exemplo top. Que eu acho que isso é só a experiência dá, né? Eu acho que o maior choque entre os perfis é esse. É aquele perfil que é mais tipo, tá, beleza, o que você quer? Aí a pessoa fala, nossa, me tratou mal. Mas não é. É o jeito. Assim, tá, qual que é o resultado disso? E isso você só vai ganhar com a experiência. E como é que você vai ganhar com a experiência? Às vezes perguntando para o outro, seu parceiro lá. Errando. O cara que está lá na empresa há 10 anos, você vai falando, não, o chefe é assim mesmo. Deixa eu te explicar como é que você tem que fazer aqui. Então, né, a gente não desistir na primeira barreira. Fulano, saber como que é que você conseguiu tal resposta? Como é que você conseguiu isso? E outra coisa, eu vejo também, às vezes eu falo para os times, assim, e aí eu vou voltar um pouquinho dos pequenos progressos. Às vezes você vai precisar dar um tempo mesmo para mostrar algum resultado. Sim. Você não pode chegar e já pedir e relatar uma queixa e falar, é assim que funciona. Às vezes vai precisar ceder, às vezes vai precisar sacrificar um pouquinho ali com uma ou outra área. Mas mostra primeiro um resultado, às vezes onde estão as maiores dores, porque o processo, não necessariamente assim eu vejo, é claro que eu não tenho a sua bagagem técnica nessa questão de mapear e tudo mais, mas eu vejo que para eu começar pode ser mais sutil. Pode. Você colocou isso aqui, pode ser no papel, pode ser mais sutil, pode ser eu às vezes. Eu negociando com ele, tete a tete, e aí eu vou mostrando esses pequenos resultados e vou trazendo um processo mais macro. Então, a partir do momento que eu começo a ganhar uma certa credibilidade, aí eu começo, não é assim, amanhã eu vou chegar no meu gestor, espera lá. Né? Como eu disse, não é uma receita de bolo, precisa ser feito, mas eu também preciso olhar, ver qual que é o priori, qual que é a prioridade, e tentar de maneira sutil e mostrando, trazendo uma certa credibilidade para você e abrindo esse canal de comunicação através disso. E um ponto importante que a gente não falou aqui é venda o projeto, execute o projeto com qualidade e venda o resultado. Perfeito. Se você não vender o seu resultado, sim, ai, Hilda, mas você está dizendo político. Que eu tenho que inflar o meu peito e dizer, olha o que eu consegui. Às vezes, sim. Olha, pessoal, eu vou mentir que eu consegui tal coisa? Não, mas eu vou dizer,
olha a melhoria que nós fizemos com o O mapeamento do português processo, tem muito, tal é muito coisa. rico, né? Dá para fazer isso. E Dá como pra é que falar de você, várias com a formas. experiência que você tem, sai da saia justa de dizer isso? Às vezes você está tocando um projeto, ganhou uma autorização para segui-lo e o resultado não foi tão bom como deveria ser. Como sair dessa? Seu chefe às vezes vai lá te cobrar e dizer, pô, mas você falou que ia dar esse resultado, não deu. E como é que é? Depende do que ele considera como não tão bom, né? Eu acho que todo o caminho, ele é bom. O esforço, ele é bom. Sim. Tanto que hoje, quando a gente fala sobre gerenciamento de projeto, a gente fala sobre a gestão do esforço dos projetos frustrados. Porque essa equipe aprende demais, essa pessoa aprende demais com essa caminhada. Então, assim, sim, e assim, isso é muito transparente. Olha, na minha conta, eu ia dar o resultado de 10, mas eu alcancei o resultado de 8. Só que sem isso, você poderia continuar tendo prejuízo de 2. Então, assim, pode não ter sido o tamanho que a gente esperava, mas do antes para o agora, já é bom. Eu acho que tratar processos, muito dificilmente, se você seguir essas regras básicas que a Aildo trouxe, muito dificilmente ele vai dar resultado zero. Algum Exato. resultado ele vai dar. Mas na pior das hipóteses, num resultado zero absoluto, aí a gente vai para os registros, né? Da forma como essas coisas foram feitas, testadas, etc. Exatamente. Porque a gente também não precisa assumir a culpa do todo. Como você disse, a gente não é só, existem envolvidos no meio do caminho. Não é que a gente vai sair culpando as pessoas, mas em algum momento a gente vai prestar contas, né? Sim. De como que esse processo aconteceu e tudo mais. Mas, de fato, um resultado nulo, absoluto, e aí, de fato, é como as pessoas enxergam isso, né? Como que eu vi esse progresso e apontar isso também. Tem um filósofo que fala que quando você observa um rio, a água nunca vai ser a mesma. Nunca vai ser a mesma. Então, é exatamente isso. Vamos pensar assim, um projeto de mapeamento de processo que não deu o resultado que se esperava. Mas com certeza, você vai otimizar tempo, você vai fazer mais rápido, você vai otimizar recurso, porque tempo é dinheiro, você vai otimizar recurso, e você vai ter ali transparente e responsável cada um deles da etapa do processo. Então, sim, mesmo que não dê aquele resultado financeiro que você lá atrás achou que ia dar, mapeou, previu, você vai ter uma equipe treinada, você vai ter um processo mapeado, você vai ter uma entrega de uma documentação pronta para padronização. Então, assim, já é um resultado. Com certeza. Né? Então, eu acho que tem isso também, né? Nossa, mas eu falei que eu ia entregar 10, vou entregar 6, 5. Você vai entregar de 0 para 5. Exatamente. Você vai sair do caos para o organizado. Você não precisa vender que você vai entregar lucro ou que você vai entregar financeiramente alguma coisa. Você fala para ele o seguinte: hoje está o caos. Hoje a gente não entrega. Hoje a gente tem risco trabalhista. Eu quero te entregar o quê? Uma ordem. Certo. Bom, partindo meio para o fim aqui, já, esse papo gostoso aqui, a gente tem, além da nossa comunidade que vai estar aqui com a gente tem uma audiência qualificada aqui com a nossa produção. A produção está ali, a audiência qualificada. Tem pergunta aí, produção? Isso. Tem uma pergunta que surgiu da comunidade. Ó, que delícia, ó. Da Amanda. E a Amanda, ela quer saber o seguinte: eu sou do DP, eu tenho conhecimento técnico do DP, mas eu não sou qualificado em processo, sinceramente, em gestão de projetos, processo. Como eu começo a aprender sobre processo para poder apresentar um projeto desse e poder evoluir o que eu já tenho? Como é que eu começo a aprender a realmente lidar de uma forma profissional com processos? Olha, Se vocês puderem repetir a pergunta. A pergunta que vem da nossa audiência do estúdio aqui é: como que eu posso aprender a lidar profissionalmente com processo? para a pessoa que nunca viu, é de DP, mas não tem é de noção processo. básica, talvez, e quer aprender, quer se especializar, talvez. A gente tem algumas literaturas, tá? Existem muitas metodologias de processos, muitas. Assim, muitas mesmo, diversas.
né? Eu gosto muito do BPM, que é uma metodologia simplificada de processo, e aí já começa pelo simplificado, que para a gente é o que é mais Fala o que é BPM, a importante. sigla, pra Nossa, galera. você jura que você vai fazer isso? Eu posso pedir ajuda dos universitários? Business Process Manager. Obrigada. Vai estar no vídeo, vai estar no Não vídeo. é lá. isso? É só pra Tá galera- aqui, está aqui na edição. É só pra legenda. galera garantir, porque BPM também pode ser outras siglas, só pra a galera garantir que vai procurar certinho. Exatamente. Aí você pode achar como BPM, que é a metodologia, ou BPMN, que é a aplicação dessa metodologia nos Legal. processos automatizados, né? Nos Legal. sistemas automatizados. Então, tem o próprio BPM BOK, ele é super simples, é um manual da BPM que fala um pouco sobre isso. Tem um livro que chama BPM para Todos, que também é bem bacana, super simples, antes de você começar. Tem cursos que você pode fazer, tem um curso da Fundação Vanzolin que fala, eu fiz inclusive, que fala sobre processo, aí vai falar desde o começo lá, como fazer processo de entrada, quem é o seu cliente, quem você entrega para quem, qual que é os seus processos meio e etc. Tem um podcast que chama DecaCast, que é de um pessoal que só trabalha com BPM, que elas chamam de BPM Lovers, que elas colocam assim, de formas muito simples. Deca, Deca. D-H-E-K-A Cast. DecaCast. Que, assim, elas são muito bacanas, são super didáticas, trabalham exclusivamente com consultoria de processo. Então, vão falando ali só que sobre processos como um todo, né? Não aplicados ao DP, mas tem material Mas lá dá de para RH tirar também. insights da metodologia. Acho que é uma Sim. resposta boa, hein? Um monte de fontes para poder aprender isso, show de bola. Você falou agorinha, mas como a gente está falando de ir para o fim, que daí as pessoas começam agora a prestar atenção. Se a gente fosse recapitular, quais são os pontos mais relevantes para que eu possa avançar no mapeamento de processo? O que eu não posso deixar de fazer? Se fosse a dicasinha de bolo lá, a gente falou um monte de coisa, todo mundo tem que ouvir, mas agora eu vou na reta final, agora eu vou gravar, vou anotar aqui os pontos relevantes, os pontos importantes que eu não posso deixar de fazer para ficar bom em mapeamento. Identificar o seu hoje é a foto. Tirar a sua foto do hoje. Tirar a foto do hoje. É dizer, é ruim? Não dá certo? Ok, mas desenhe o seu hoje. Certo. Desenhado mesmo, no papel, com a caneta, com o canetão. Eu sempre falo isso, faça desenho. Certo. Não faça no computador, não faça no aplicativo, faz desenho. Porque vai fixando. Coloca na o seu cabeça, cérebro para pensar, porque na hora que você olha aquilo, fala, opa, não é. Aqui no meio, eu tenho mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Dizem aí uns esquemas de programação neurolinguística que quando você lê e com a outra mão, você nem vai escrever, mas você está lendo e rabiscando, o cérebro está absorvendo E ainda a mais. tela tem uma questão, né, de absorção pela tela, etc. Mas assim, tente fazer no papel. Desenha a foto. Desenhe a foto do hoje. Foto do hoje. Não seja cruel com você mesmo. Quando você olhar essa foto, não seja cruel E não com se você. boicote, né? Não essa finge que o crueldade, problema não existe. Sabe? Essa Não crueldade. pule ele. Nossa, mas tá assim, mas eu sou incompetente. Não. As coisas chegaram até esse ponto. Mas não seja cruel com você na hora dessa análise. Legal. Né? E o terceiro ponto, que aí depois o resto, isso vai, né, fluindo, desenho onde você quer chegar. Certo. Então, que é o que a gente chama de as is e to be. Então, o as is é o meu hoje, a foto do meu hoje, e o to be é onde eu quero chegar. Legal demais. Beleza. E tirando essa crueldade, porque a gente é muito cruel com a gente. A gente fala, não, eu sou incompetente, E sou sofre. burro, sou... Não, assim, não seja cruel com você, nem com a sua equipe. Canalize essa energia para falar, não, peraí, solução. Onde que a gente quer chegar? O que a gente quer entregar? Exato. Às vezes, do meu as is para o meu to be, tem um caminho. Não tem problema. Mas eu preciso ter esse caminho bem definido. E eu só vou ter se eu desenhar as duas coisas. Beleza. Eu consegui captar desse papo lindo que a gente teve aqui, que ainda mais a importância
que a gente tem num departamento, né? Quando a gente está falando do departamento, o tanto que ele é fundamental para a empresa, porque a gente está Sim. mexendo com o dinheiro dos outros, com a entrega daquilo que ele executou de trabalho, e quando isso não sai bem, a gente causa impactos muito ruins no time que recebe isso. Quer dizer, ficou muito claro para mim, com aquilo tudo que você trouxe para a gente aqui, de que o mapeamento de processo pode ajudar que eu sofra menos. Exato. Né? Eu disse para a Aline, quando a gente fez o DP Results lá, o quanto eu estava feliz de estar vendo essa turma tão importante para as empresas, né, sendo valorizado como um evento próprio, tá certo? Porque é uma turma que sofre muito, cara. Sim. Tem bomba de todo lado, é muita gente pressionando na demora disso, daquilo, e às vezes sem ser compreendido Tem um Ministério as Público dificuldades de pressão. gigantescas que você tem lá, com tanta legislação, com tudo. Então, olha, foi ótimo a gente falar sobre mapeamento de processo, e a gente vê que eu posso diminuir a dor. Exatamente. Eu posso pegar os mais críticos, como você deu um exemplo, por onde eu começo, né? Pego o que é mais crítico, dou uma diluída naquilo, depois pego o segundo mais crítico, o terceiro, quando eu vejo, talvez a minha vida vai ficar mais amenizada. E isso não tem fim, né, Hilda? Não tem fim. A hora que você chega no final, você fala, acho que eu vou olhar aquele Melhoria primeiro processo contínua. de novo, porque dá para melhorar. Isso. Beleza. E talvez mesmo para finalizar, antes da gente agradecer, você já deu alguns exemplos que foi para o mapeamento de processo, mas às vezes você queria agregar alguma coisa a mais de, sei lá, algum livro, mais alguma coisa que você lembra aí, ou algum canal que você tem hábito de seguir, pessoas que você tem de seguir, se você tem mais alguma contribuição nesse aspecto para essa turma que está nos assistindo aqui. Né? Ou como é que alguém segue você, né, para pegar dicas com você, daquilo que você tem de LinkedIn. conteúdo. LinkedIn. Bom, eu tô lá no LinkedIn, no Instagram, como Hilda Carvalho, no LinkedIn, Hilda Maiara no Instagram. Né? A turma da edição vai colocar aí os seus coloca perfis lá, aí. né? Segue a Hilda. A gente coloca alguns materiais. Essa dica das meninas da DECA é muito legal. Elas têm, no site delas, elas têm alguns e-books de como fazer um mapeamento, né? Então é bem bacana. Quando a gente fala de estratégia, de negócio, tem alguns podcasts que eu gosto muito de ouvir. O Gestão da Manhã, por exemplo, é um podcast que eu gosto pra caramba. É uma galera, assim, disruptiva, que fala sobre inovação, que fala sobre mudança de mercado, que fala sobre automatização, que fala sobre futuro. Né? Então, é bom que a gente abra a nossa cabeça, abra a nossa vivência, porque nós, DPs, a gente não é só um processamento de folha. A gente é uma entrega que faz parte de uma grande engrenagem. Show, é isso né? mesmo. Então, assim, é muito bacana. E aí, procurar materiais que façam mais sentido. Tem pessoas que estão mais, né? Gostam mais dessa parte de mapeamento de processo. Tem pessoal que gosta mais de projetos, que fala sobre gestão de projetos, que gosta de gestão de projetos, né? Que aí é um outro podcast, o que é processo, o que é projeto, que é uma coisa que se mistura muito, né? Que é muito legal, assim, como é que você faz projetos dentro do DP. Mas que a gente pode trazer, inclusive, quando a gente for trazer as temáticas de inovação. Então, exatamente. E quando eu imagino isso, né? Quem está nos assistindo que ficou com dúvida, que é nos perfis que a Hilda falou, pergunta para ela, tá lá à disposição, faz parte da vida dessa turma aqui, é compartilhar. Pode né? perguntar, É a turma que mais gosta de compartilhar, são esses profissionais que estão aqui, com certeza. Eu tenho no meu LinkedIn alguns materiais que eu já escrevi sobre mapeamento de processos. Legal, muito bom. Legal. Na área de gestão de pessoas, então pode perguntar, pode me segue. Me segue. E falando em me segue, diga lá. Sigam o @seja DP Fora da Caixa, que é o Instagram da nossa comunidade. Cadê? Mostra aí a camisetinha. Nossa camiseta. Vai ter produção, Diogo, da camisetinha. O pessoal lá no evento pediu pra gente comercializar umas coisas. Com certeza. Vamos fazer a galera engajar. Bom, Gelson, eu vou te atravessar um pouquinho. Manda. Você que Hilda, muito obrigada por ter aceitado tão prontamente nosso convite.
Eu tinha certeza que a gente não ia errar com a Hilda nesse tema. Que delícia. Porque é um tema que é um paradigma para a gente de departamento pessoal. E trazer isso com essa tranquilidade, com essa suavidade, com essa linguagem acessível era o mais importante para a gente, né? Ser acessível para todo o público de DP. Então, muito obrigada. Já falei do Instagram, seja DP Fora da Caixa, acho que vai estar aí na tela também para vocês. E tem o link do WhatsApp, da comunidade do WhatsApp, que vai estar aí na tela para vocês também. E aí, Diogo, você vai disponibilizar também de alguma forma? No Instagram tem como? Colocar lá na bio? Na descrição vai ter o link lá do WhatsApp da nossa comunidade. A gente vai compartilhar as novidades, os conteúdos, as próximas ações. E aí a gente convida vocês para comentar, assistir, deixar o feedback e também sugerir temas, né? A gente está pensando com muito carinho nessa curadoria de conteúdos, pensando com muito carinho aí em todos os profissionais de DP. Isso aí. Hilda, foi uma delícia a gente poder estar aqui junto, falando sobre um tema tão gostoso, né? Passou o tempo voando. Você conseguiu trazer para a gente de uma forma muito descontraída, coisas muito técnicas de uma forma muito simples. De uma forma didática, que com certeza quem está nos assistindo vai poder refletir sobre tudo isso. Então, obrigado, um prazer estar aqui com você, um prazer a gente poder fazer esse bate-papo. E acho que a nossa comunidade fica muito grata a comunidade DP Fora da Caixa fica muito grata com essa abertura maravilhosa que você pôde fazer com a gente, com esse início com o pé direito, com você aqui junto com a gente. Obrigado. Eu faço parte da comunidade, estou lá, na comunidade aprendo. Né? Então, a gente tem que... Eu acho que é isso. A gente tem que aprender, a desaprender para reaprender. Exatamente. Então, é isso que a troca entre as pessoas faz. Né? Faz a gente crescer e crescer junto. E eu queria super agradecer essa estreia maravilhosa. Que vocês precisarem da gente, eu estou por aqui. Com certeza. Sempre disponível, parceiraça. Né? Então, que vocês precisarem, muito obrigada, estou muito honrada mesmo. Eu não sabia que era estreia, hein? Eu não sabia, eu estou muito honrada de ser estreante. Obrigada por confiarem em mim, confiarem no meu trabalho, confiarem que eu não ia falar nada errado. Sem chance. Sim, com certeza. E o que vocês precisarem, o que a comunidade precisar de outras ações, de outras coisas, a gente está super disponível para continuar essa parceria. Muito Aline, legal. queria te agradecer, né? Isso não teria como ser mais rico sem ter uma profissional da sua qualidade aqui, que conhece tanto desse mercado, para poder trazer posições firmes, posições balizadas, que ajudam, né, o nosso entrevistado aqui, enriquece o que está aqui, né, o tema que a gente está trazendo. Então, obrigado por estarmos juntos aqui. Eu estou achando o máximo, para mim é uma honra participar da comunidade de DP Fora da Caixa, é uma oportunidade imensa para mim. E eu costumo dizer, falar sem hipocrisia, às vezes as pessoas já têm um ranço, mas costumo dizer que eu sou eterna aprendiz, eu aprendo diariamente, não me coloco nesse lugar maior, muito pelo contrário. Foi ótimo, gente, muito bom. Muito obrigada. Então, para a comunidade que está nos ouvindo aí, muito obrigado. É um prazer poder estar estreando esse programa com um timaço desse aqui, que em breve a gente tenha novos episódios para poder enriquecer o canal e trazer sempre, né, temas importantes que são necessários para que a gente possa evoluir como profissionais de DP. Obrigado. Muito. Obrigada. Valeu.